demais, né, gente? Que da hora. A gente começando mais um Pode Prosear aqui, né? A gente, graças a Deus, estamos conseguindo dar essa continuidade aí. Mais um, né? Graças a Deus, estamos caminhando. Isso aí significa que eu vou repetir o que eu falei da última vez. O que foi mesmo? Não fomos cancelados ainda. Exatamente. Então, a internet não nos cancelou, né? exatamente. A gente tá indo, a gente tá no caminho, Graças a gente tá no a caminho. Deus. As pessoas estão gostando, hein? Será? As pessoas estão gostando, as pessoas estão comentando. E assim, tô com o Kaique, né? Gonçalves, nosso outro anfitrião. E é isso, né? Vamos falar com quem que a gente tá hoje? Dona Laudeci Rodrigues? Laudeci Rodrigues, advogada, uma pessoa de... Não, nem fala, gabarito. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Pode falar. Se apresenta pra gente. Doutora Laudeci. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente o convite ao Ricardo, ao Kaique. Agradecer os bastidores aqui. Temos o Douglas. Eita, meu Deus. Na técnica, o José dando apoio aqui moral, amizade. De fato, é um momento bem especial estar com vocês. Da hora. Iniciando esse engajamento aqui na rede social. Desejo a vocês muita sorte. Obrigado. E sempre que precisarem, estou aqui, estamos juntos, fortalecendo um ao outro. Vamos falar de direito, de empreendedorismo. Da minha não chega E já começamos a falar direito, porque de fato, essa não sei o que. linguagem culta, né? Linguagem mais. Paulista, meio misturado com mineiro. Aí junta a nordestina, que é Sergipe, né? Exatamente. Olha, você vê, olha que da hora, que cultura brasileira, né? Exatamente. Estamos unindo aqui 3 culturas, né? Exato. Sergipana, mineira e paulista com exatamente. Deixa eu te perguntar, você disse que é advogada, empreendedora também, né? Sim. Mas eu quero saber lá do começo, como é que sai de lá de Sergipe pra vir pra cá, como é que foi? É desde pequena, é de agora? Como é que foi? Explica pra gente. Agradeço a pergunta, Kaique. Eu acho que bem oportuna e eu acho que é a melhor forma de iniciarmos essa prosa, né? Estamos aqui no Pode Prosear, então inicia da origem. Eu vim de Sergipe quando tinha 9 anos de idade, meus pais vieram para São Paulo, buscar oportunidade mesmo. Sergipe, a gente é um povo muito forte, contudo, falta, por vezes, oportunidade, né? Então, meus pais vieram, a família inteira, e aqui nós pudemos estudar, e a minha mãe acabou incluindo todos os filhos em todos os cursos possíveis e nesses meios para que nós pudéssemos ter informação de valor e buscar a nossa colocação no mercado de trabalho. Entendi. No meu caso em específico, já lá no início, aos 14 anos de idade, eu entrei no CAMP, que é o Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Indaiatuba. Você já veio direto para Indaiatuba? Sim, direto para Indaiatuba. Mas você tinha parentes aqui ou você não tinha ninguém? Nós tínhamos. Meus pais tinham 2 tias que estavam aqui e elas abriram as trincheiras pra gente. É sempre assim, sempre tem uma tia que vem primeiro, né? Sempre que todo mundo que é de fora, eu pergunto, cara, mas como é que você veio parar aqui? Tem alguém? Porque, tipo, será que Indaiatuba tem alguma coisa, tipo assim, Indaiatuba? Chama, né? Tipo que chama, mas é porque, entendi, é porque tem parente aqui, certo? Exatamente. E uma cidade promissora. Demais. Exatamente. Nós aqui podemos dizer, né? Prova disso, a outra entrevista que a gente fez, um podcast gostoso com o pai, e o pai explicou como é que foi, né? E é a mesma coisa, não foge disso. Não. A gente sempre quer a gente sair da nosso comodismo, da nossa cidade natal, para o quê? Para procurar o melhor. E sempre quem procura, por nós que a gente é pequeno, a gente tá nem aí com nada, a gente chora no início, saudade das pessoas, ficar longe da família. Mas aí, quando a gente cresce, a gente vê o desenvolvimento que é. Exatamente. Se a gente ficasse lá, a gente não ia conseguir o que a gente consegue hoje. Sim. Né? Infelizmente, né? Sim, infelizmente. Porque a terra natal da gente, acho que é tudo. Sim. E não é desmerecendo, né? Isso aí a gente deixa bem claro, não é desmerecendo, é valorizando. O que significa que a gente está correndo atrás para a gente conseguir um objetivo. Sim. Né? Exatamente. Prova daí ela Laudeci. Hoje a gente olha o currículo dela, vamos dizer assim, é uma baita de uma experiência, né? A gente tem Obrigada. aí, né? Não, a gente fica feliz. Eu fiquei muito feliz de ela poder ter aceitado o convite. Isso pra mim foi, tipo, nossa, que da hora, que honra, né, de ter uma presença assim, né? A honra é minha de estar com vocês aqui. Só pra pegando o gancho, Ricardo, na verdade, eu até falei num vídeo de apresentação no meu Instagram. Eu vejo que a nossa origem, a sua mineira, a minha nordestina, ela remete à força, né? E aí nós temos aqui em São Paulo oportunidade. Então, a gente não pode desvalorizar uma e nem a outra. Elas agregam, né? E fazem com que a gente consiga, de fato, alcançar objetivos e tudo mais. Não esquecendo de lá da nossa cidade natal, da nossa terra, né? Exatamente. Você vê que quando a gente volta, você tá doido. A gente quer trazer a cidade pra gente, né? Eu falo por mim. Eu falo porque quando eu vou pra lá, em Minas Gerais, o porta-malas fica daquele jeito, meu.
Você tá doido. É queijo pra todo mundo. Olha o preconceito. É o preconceito. É queijo pra todo mundo. Não, o problema é esse. Que não dá queijo pra todo mundo. Não dá queijo pra todo Porque mundo. todo mundo quer o queijo, né? Não só queijo, as outras delícias, né? Sim, sim. É orgulho. Eu posso dizer que a palavra que resume essa experiência, esse contato com as duas culturas, é orgulho de poder conhecer tanto a cultura da minha origem nordestina e ter acesso a tudo que nós temos aqui em Indaiatuba, né? Que é uma cidade de fato promissora e aberta a quem quer trabalhar e a quem quer conquistar um espaço, independente de qual seja a sua origem. É verdade. São Paulo é muito isso, né? É o abraço. Tá, pra chegar nisso você disse que fez o camp. Exato. Mas desde lá do camp você já sabia, eu vou ser advogado, eu vou... Não. Como é que foi fazer o camp? Porque eu tentei, mas não consegui. Desculpa, mãe. Você não passou na prova? Eu prestei uma vez só, mas não passei. Não passei. Até os 14 anos, Kaique, eu queria ser professora. A sua irmã, ela sabe bem disso, a gente conversa. Eu queria fazer letras. E aí, a minha primeira oportunidade provinda do círculo de amigos, que é o Camp, foi um escritório de advocacia. Lá eu tive meu primeiro encontro com a rotina jurídica, com a rotina de um escritório. E vendo aquele advogado que me acolheu, trabalhando, atuando, recebendo as pessoas, e depois de um tempo, ter os problemas daquelas pessoas resolvidos, me trouxe entusiasmo. E aí eu falei, talvez eu queira fazer isso. E com o passar dos anos, isso foi se ratificando na trajetória. Então, na primeira oportunidade de ingressar nos bancos da graduação, eu já tinha certo que seria direito. Tá vendo? Olha a diferença. Ela estava com a intenção de ser professora, isso é uma coisa importante. Sim. E só um gancho que você deixou, professora seria do que você... Português, letras. Olha, aí é o principal. Português, Mais inglês. ainda, porque assim... Não sei se você viu que a palavra que ela usou, né? Ratificando. Nós não sabemos usar essa palavra, não. Nunca ratifiquei nada. A gente pode até ter ratificado, mas a gente não sabe o que significa. Não sabe onde a gente utilizar. Onde colocar essa palavra. Como que fez o direito, o vocabulário muda, utilizou a língua portuguesa que ela queria, eu acho que juntou o último agradável, provavelmente. Você tem que falar mais formalmente, né? Em alguns momentos. Isso vem mudando, tá? Eu acho que é importante frisar isso. Vou pegar agora o gancho de vocês dois. É importante dizer que o escritório de advocacia, o atendimento do advogado com os clientes tá mudando. A sociedade, ela evolui o tempo todo. E nada mais justo que os profissionais do direito acompanhem essa evolução. Passou-se o tempo em que os clientes buscavam no escritório de advocacia um atendimento e saíam de lá sem saber o que estavam fazendo. Contratei, paguei, mas nem sei o que ele falou. Então, hoje em dia, eu percebo nos meus clientes, em especial, que eles querem, de fato, trocar ideia, eles querem conversar, eles querem entender qual serviço será prestado. Então, a gente em alguns casos, né, cada caso é um caso, a gente até adentra questões técnicas, porque se faz necessário. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes é acolhimento. É ser para o seu cliente aquele ombro que ele precisa, é mostrar que você está pronto para dar o respaldo necessário. E para isso, você precisa falar na linguagem que o seu cliente entenda. Não adianta falar todos os termos técnicos, as formas técnicas e ninguém entender nada. Exatamente. Vamos ser... É a humanização do direito, da advocacia em si. Vamos ser claro, vamos dizer no português, né? Falar o brasileiro. Porque você chega e fala uma linguagem técnica lá, um médico, por exemplo, vai explicar, você tem sei lá o que. Mas, doutor, o que é isso? Eu vou morrer então com essa doença? Né? Mas não é simples, preocupante. Então, assim, é o que eu acho que acredito que tem que ser mesmo. Porque o advogado, né? Nada mais, nada menos que a representação daquele momento, daquela pessoa em uma forma de um formal, né? Formal. Exatamente. Mas por que você acha que mudaram isso? Na verdade, eu percebo essa necessidade, né, dos profissionais, não só do direito, todas as profissões, porque as pessoas, Kaique, elas estão cansadas de serem tratadas como número. Você vai no comércio e eles te olham e falam, o que você pode comprar? Qual é o seu poder aquisitivo? Então, você é tratado assim na sua empresa, você é tratado assim no comércio, em todos os lugares. Então, quando você se depara com um profissional, independente da área que ele esteja atuando, e você se sente respeitado, acolhido,
você fideliza o seu cliente. Então, eu acredito que é um pouco até de inteligência emocional e ele foge essa questão do que você faz, da atividade. É um olhar empreendedor, um olhar comercial mesmo para o negócio. Que nada mais o advogado, ele é um comerciante, ele precisa saber vender, ele precisa saber se aproximar do cliente. E mais que isso, manter a clientela, fidelizar. Então, se o seu cliente se sente ali respaldado e você consegue criar vínculos com ele, esse é o caminho. Porque o processo, por vezes, ele dura anos até que você tenha uma finalização, até que você tenha um êxito. Então, como que você mantém o seu cliente durante 5, 3 anos se você não criou vínculo com ele? É verdade. Tá vendo? Olha que linguagem que facilitou pra gente entender, né? Sim, muito. Engraçado, né? Quem a gente olha assim agora, vamos ser um pouco meio que bastidores aqui agora. Logo antes de a gente começar, tô nervoso, tô aquilo. Agora tá aqui dominando a entrevista, né? Eu entendi. É isso que a gente tava falando. Quando a gente fala do assunto da pessoa, ela se solta. É verdade. É isso que acontece. E você, mas vocês já estão desinibidos. Não, todo dia. É vergonha. Exatamente. Mas parte disso a gente tem que agradecer aos condutores, né? Vocês estão sendo assertivos nas perguntas e vou dizer pra vocês, é um desafio estar aqui, viu? Porque esses meninos não facilitaram. Estamos aqui vendo agora, tudo surpresa, nada combinado previamente. É verdade. A gente então não vocês fala estão acompanhando aqui, de fato, a vida como ela é. Ela tá? chegou perguntando e as perguntas. Não, pergunta agora. Não indicaram nada. Não, Aqui, eu ó, falo. tete a tete. Isso que é o fundamental. Esse o nosso é gravado? É gravado. Mas assim, o principal de tudo é na íntegra. Não é nada cortado. Isso é o principal. Eu falo que assim, não é porque é gravado e a gente tem que ter o corte, então eu acho que perde aquela essência do tete a tete, igual você falou. Sem contar que aquela pergunta que você faz, você vê a reação da pessoa. Isso é o jeito dela responder. As pessoas sentem a nossa energia, é isso que a gente quer, né? Exatamente. Que eles sintam, que eles participem cada vez mais, né? Aproveitando que tá nesse momentinho mais que fuja um pouquinho do assunto, Ricardo, vamos falar dos patrocínios? Sim, vamos falar. Aproveitar essa parte aí. E assim, eu vou dizer mais ainda. Cara, eu tô ficando tão feliz com a situação. E estão vindo pessoas agradecer, né? Isso é o principal, agradecer. Exato. Porque a gente está levando conteúdo para as pessoas, né? Porque assim, a gente tá gravando aqui em Salto, né? A gente grava Cidade Salto. Se Deus quiser, o nosso estúdio vai ficar pronto aí. E as pessoas estão falando assim, nossa, que da hora. É uma coisa que a gente não tinha conhecimento aqui da região. E realmente, não tinha muito conhecimento. E o principal de tudo, os patrocinadores estão querendo começar a vir. Isso é um importante. Graças a Deus. Porque significa que a gente está conseguindo levar a informação. E que estão gostando um pouquinho do nosso trabalho estão também, levando. Né? E eu não podia deixar o nosso patrocinador Master, que sempre está aqui com a gente. Toda semana, todo vídeo está aqui fielmente, fazendo aquele biscoitinho de Minas sagrado, gente. Sagrado. Com aquela rosquinha gostosa, biscoitinho de fécula de mandioca, que a gente já explicou o que é. Né? Por favor, lembre-se, vão lá no vídeo lá, acho que uns 2 vídeos atrás. Tem lá falando. E o pãozinho de cebola. Isso aí é magnífico, gente. Top. Tudo sem conservantes. Isso é muito importante deixar bem claro que é sem conservantes. E tudo fresquinho. Né? Exatamente, tudo fresquinho. Mais outro, né? Agora tá começando um patrocínio hoje novo com a gente, né? Graças a Deus, e vai ficar pra sempre aí, vai seguir uma jornada boa com a gente, que é o Delícias da Paula. Tem bolo caseiro, tem bolo de aniversário, tem bolo vulcão, tem vários tipos de bolo. Então, assim, a gente for falar aqui agora todos os bolos que tem, a gente vai ficar aqui o podcast inteiro. Mas manda mensagem lá no Instagram, vai estar aparecendo aí no Instagram e no WhatsApp dela. E vai ter todas as opções lá e encomenda lá, né? E tem um detalhe que eu acho que é importante a gente deixar bem claro. O biscoito de Minas, certo, junto com a Delícias, né? Da Delícias da O que vai Paula. acontecer? A gente vai fazer um sorteio. A gente a ideia foi hoje, né, cara? O Ricardo tá empreendedor nato também. A gente tem que fazer com que o engajamento do biscoito de Minas e da Delícias da Paula não venha. Exatamente. Então, assim, eu conversando com o empresário, que a gente chama empresário, né? O doutor Silvestre, né? Que a gente conhece. Vamos ter um sorteio aí, vamos ter um sorteio para os nossos seguidores, para o nosso pessoal, para a gente poder fidelizar também. Isso é muito importante, igual você falou. Eles veem que a gente também está querendo alguma coisa, e vocês também dão alguma coisa também. Não é só postar boniteza aqui, você tem que provar também. Uma forma de gratidão, né? De aproveitar. Então a gente vai fazer um sorteiozinho. Vai fazer um sorteio, a gente vai tentar se organizar aí. Como é que vai ser
nessa semana, ver o que no Instagram, né? A gente solta lá, exatamente. faz uma live lá, faz uma coisa da hora. Mas a gente vai tentar fazer essa semana pra gente conseguir um bem bolado, né? Merchans à parte. Obrigado pra. Como é que é aquela. Obrigado do cogumelos do céu. Tirando essa parte de lado, vamos voltar pra nossa prosa, certo? Isso aí. Então, já contamos que você veio de Sergipe, certo? Já fez o camp, que eu não fiz. Eu também não. Não passei, na verdade, né? Eu já passei direto. Não, o Douglas tá balançando a cabeça. Não passou também, Douglas? Não passou. Reprovou também, tá vendo? É difícil. Alô, camp. Eu já fui por outro caminho. Fui trabalhar. Eu fui trabalhar e jogar bola. Vocês sabem, semana passada, vocês viram. Exatamente. Mas agora me explica uma... Mas passei no Senai. Ó, tá vendo? Tá Agora no vendo? Senai eu entrei mais pela empresa, então foi mais frio. Mas voltando, me explica uma coisa. E tá, aí você disse que entrou dentro do consultório de advocacia e viu isso que do escritório. E viu é isso que eu quero. Sim. E aí tem uma jornada do caramba. Você não adianta você só falar assim, eu quero ser e acabou. É uma faculdade muito difícil, né, pra fazer. Na verdade, eu acho que nada é difícil, desde que você tenha certo o seu objetivo. Tá vendo? É verdade. Não é difícil, a gente precisa de fato falar para as pessoas isso, né? Se você tem aquela ambição ou aquela vontade, aquele sonho, busque realizá-lo, porque as dificuldades elas existem em qualquer situação. Sim. Então a gente precisa de fato buscar meios de ultrapassar a barreira, sempre em prol daquele bem maior que é o seu objetivo, a realização do seu sonho. Então eu sempre digo para os acadêmicos, pessoas que me perguntam, é muito difícil? O que é fácil? É verdade. A verdade é, o que é difícil pra você? O que você acha difícil? Exatamente. Então, se você tem vontade, você vai buscar estabelecer ali um contato maior, mais próximo com aquele curso, com as matérias do direito em si, especialmente dedicando tempo, estudando bastante, e não tem erro não. Se você faz isso com afinco, com responsabilidade, a conquista ela vem, né? Ela é resultado de esforço, de estudo. Entendi. Então é consequência. O que acontece por vezes é que as pessoas são imediatistas. As pessoas querem pra ontem. Então elas não passam na primeira. No meu caso eu consegui, graças a Deus, passar de primeira no exame de ordem, mas alguns colegas não conseguem e não tem problema nenhum. Porque depois que faz a faculdade ainda tem a prova pra entrar na exame OAB, de né? ordem. É São exame duas de provas. prova, eu não manjo. Esse aí que eu falo assim, que a pessoa vira advogado ou não. Porque não adianta você se formar. Pelo menos ela pode dizer com propriedade. Não adianta você se formar. Se você não vale tiver nada. a carteirinha da OAB, você não consegue advogar. Então, com o curso, com a graduação, você é bacharel em direito, mas você não é advogado. Para atuar na advocacia de forma efetiva, você precisa ser aprovado no exame de ordem. São duas provas. Primeira fase, uma prova objetiva. Segunda fase, uma prova prática. E com aprovação das duas fases, você está pronto, apto a ingressar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, são essas fases. Não é difícil, fácil nada é. Então, basta você dedicar o seu melhor e acreditar na sua fé, enfim, cada qual com a sua espiritualidade. Sim. Mas o resultado ele é certo. E tudo na vida é assim, viu? Para tudo serve. Não só pro com direito. certeza. Claudio, tira uma dúvida minha. Não só minha, eu acredito vamos dizer, da população brasileira. Porque quando você fala não pode advogar, né? O advogado, eu vou ser bacharel. O bacharel, explica, porque muita gente é leiga, muita gente não sabe o que é. Eu não sei. Então, o bacharel, explica pra eles qual a diferença entre o bacharel e você poder advogar. Tá. Né? Pra poder a pessoa entender o que é. Essencialmente, o advogado, ele está habilitado nos quadros da ordem, ele pode representar o público, o cidadão, né, o cliente, no judiciário, digamos, tá? No fórum, exatamente. Então, eu represento o seu direito, né? Na verdade, eu sou uma ferramenta de levar a sua causa, o seu conflito pro judiciário para que ele possa trazer a sua tutela. Especificamente é isso. O bacharel em direito, ele pode prestar alguns serviços, fazer diligências, são várias questões que ele pode sim fazer, desde que ele não exerça a advocacia propriamente dita, porque a advocacia somente quem está inscrito nos quadros da ordem. Dar aula, fazer alguma coisa desse tipo. Pode, porque para dar aula você precisa ter graduação, e aí o curso de direito, você tem algumas matérias, você cumpre uma grade.
E você pode sim dar aula de português, de história, salvo engano, por conta de ter a graduação. Então, para dar aula, não precisa obrigatoriamente ter a formação. Exatamente. Então, é uma coisa que muita gente não tem conhecimento. Uma outra dúvida relacionada a isso, eu vou deixar ela beber aquela água ali que a gente fala bastante. É o quê? Na hora quando você vai lá no fórum. Tô engasgada, pessoal. Vida real, pode prosear. Exatamente. Na hora quando a gente tá lá na hora quando vocês chegam lá, vocês têm que apresentar aquela carteirinha ou não, eu sou advogado, pronto, ou não precisa? Que aí você tá indo, né, igual você falou aí, pra essa diferença entre bacharel e não, né? Sim. Na verdade, essa formalidade de apresentação é só por uma questão de, às vezes tá num fórum, numa comarca que ninguém te conhece. Então você precisa se apresentar como advogado, eles precisam identificar como você faz pro guarda quando ele te para. Você tem que mostrar sua identidade, sua CNH, não é isso? Então é essa formalidade, nada além disso. Mas tem um número que eles puxam a ver se é verídico ou se é... Porque às vezes a pessoa pode falsificar você. Eu nunca vi ninguém pegando minha carteirinha e consultando nos quadros da OAB. Acho que os loucos não são tão loucos esse ponto, não. Você chegar num tribunal e falar, sou advogado, cara todo de terninho. Exatamente. O que acontece é, às vezes, infelizmente, alguns bacharéis acabarem contratando com clientes e aí outras pessoas assinam e, se descoberto, eles acabam incorrendo em todas as sanções pelo exercício ilegal da advocacia. Mas se apresentar num órgão público, num fórum, numa autarquia como advogado, sem que você seja, eu não tenho conhecimento de alguém ter feito isso. Isso é muito louco da cabeça. A apresentação da carteira é uma formalidade mesmo que às vezes acontece, em regra, em lugares que você não é conhecido. Aqui na Tuba as pessoas já conhecem. É uma cidade que está crescendo, mas as pessoas se conhecem, as pessoas se conversam, né? Então, raramente a gente necessita de apresentar a carteira. Raramente. Isso é muito interessante. E como é que é esse mundo do direito? Porque Vamos ser sinceros. Agora vamos conversar. Vamos lá, porque assim, vamos ser sinceros, porque é igual a gente costuma dizer. Uma vez eu até brinquei com a aula desse, eu acho que essa aula desse vai me lembrar. Uma vez eu acho que vindo de um... Eu tava levando você pra casa da sua mãe, você e minha irmã, tá? A gente tava indo embora. Eu até comentei, é foda ser advogado hoje em dia, aqui em Dado, vai falar, toda esquina tem um escritório. É igual açaí. É verdade. Não foi você, acho que você lembrou. Eu falei, é igual açaí e odontia. Odontia, é isso. Que é coisa de dentista. Por exemplo, é difícil demais. Porque o espaço, por mais que a gente fale que o sol brilha pra todo mundo, e isso é muito importante as pessoas entenderem. E não é porque você, por exemplo, vamos dizer, o Flow lá começou, o Podpah, inteligência, que a gente tá fazendo, que a gente tá começando. E a gente tem que o espaço é esse. Igual quando você abriu o seu escritório, foi o seu primeiro escritório na época, a gente vai falar sobre isso também, né? Vai chegar nesse ponto. Mas assim, é muito difícil, né? O mercado, é muito concorrido. Você teve medo em algum momento, tipo de... Não vou ter cliente? O tempo todo. O medo, ele faz parte da trajetória. E o medo de hoje não é o mesmo de amanhã. Então, outras situações irão surgir, outros desafios, você precisa aprender a lidar com isso, tá? De fato, é uma profissão que tem as suas peculiaridades. Eu não digo que concorrência, porque tem cliente para todo perfil de advogado e tem advogado para todo perfil de cliente. Parafraseando do José, meu sócio, ele costuma dizer isso. E é uma verdade que eu entendo quase absoluta. Por quê? Eu tenho meu perfil de atuação e alguns clientes acabam se aproximando por conta disso, né? Eles se sentem respaldados. Eu gosto de estar perto do meu cliente. Eu gosto que eles se sintam ali, de fato, guarnecidos, tá? Entendi. Então, não tem aquele distanciamento. Eu, advogado aqui, o cliente aqui. Não, nós estamos aqui, juntos. Você faz o meu escritório acontecer. Então, na verdade, o primeiro dono do negócio é o cliente. É assim que eu vejo. A gente paga seu salário. Exatamente. Alguns colegas fazem de uma outra forma, respeito, mas cada qual com a sua personalidade e a sua forma de atuação, tá? E aí, Ricardo, que eu digo que é relativa essa questão de concorrência, porque cada qual trabalha ao seu modo, a sua forma. Então, eu não vejo colega que concorre comigo, que eu concorra com ele. Porque ele faz do jeito dele, eu respeito, e ele atende o cliente que quer aquele tipo de advogado. Então, pra mim, não tem concorrência, tá?
Agora, em relação às dificuldades do mercado, elas existem, porque nós temos alguma dificuldade, na verdade, nosso código de ética, ele impede a publicidade. Então, nós podemos fazer, mas ela é bem restrita, né? Então, isso acaba dificultando um pouco o acesso aos clientes, nós não podemos captar clientes, esse é o termo. A captação de clientes na advocacia, ela é proibida, ela não é permitida. Então, por exemplo, estou aqui falando com você, eu não posso falar o meu endereço, eu não posso falar o meu telefone, o meu código de ética não permite isso. Não, você não escuta assim, se você quer processar o seu marido, a sua empregada, vem... Exatamente, cara, exatamente. Você tem aqui tipo, né? Delícias de Minas, Delícias da Paula. Delícias da Paula e né? de Minas. Você não pode ter aqui, por exemplo, a Aldecir patrocinando o Pode Prosear. Aí, nossa, veja que droga, corta a entrevista. O meu código de ética, ele não permite isso, tá? Por quê? Tem todas as restrições ali, a gente precisa respeitar isso, né? Como advogados, entendedores do direito e da lei, a gente precisa respeitar. Então tem essas questões, mas dá para atuar sim, dá para conquistar espaço, tem que se esforçar, é uma situação que você precisa percorrer e persistir esse caminho diuturnamente. Facilidade, como eu disse, a gente não encontra em lugar nenhum. Se fosse engenheira, se fosse médica, teria as peculiaridades de cada profissão. Então, nós conversamos essa semana bastante sobre isso. O resultado na advocacia, ele não é imediato, tá? Essa é uma situação que eu acho que todos os colegas podem dizer, confirmar. Por quê? O processo, ele dura, em média, vamos colocar os mais rápidos, né? Uma média, porque é bem média, a gente não pode garantir prazo, mas de 2 a 5 anos. Meu Deus. Essa é a média de um processo. Então, você imagina, um advogado que começa hoje a atuar, que abre seu escritório de advocacia, ele precisa obrigatoriamente, a depender do formato que ele venha a ter esse início na profissão, ter um respaldo. E esse respaldo ele pode buscar durante o período de estágio, ou se tem uma família que pode dar esse subsídio no início, também é importante. Hoje nós temos também a possibilidade de trabalhar sem ter uma estrutura física, né? De trabalhar de forma digital, então isso auxilia bastante. Temos colegas que não tem escritório de advocacia. Eles atendem no café, eles atendem por videoconferência e assim eles vão tocando. Facilita. Depende muito do perfil do advogado, né? A pandemia... Você já gosta do tete-a-tete. Exatamente. A pandemia, ela veio para acelerar um processo que já vinha acontecendo, né? Nós estamos aqui hoje falando para quantas pessoas? Milhares de pessoas. E a gente não consegue ver nenhuma delas. A gente até sente a energia, mas a gente não tá vendo. Por quê? É o mundo digital, é a era digital, né? Sim. Dá para negar isso? Não, não dá para negar. O profissional que quer se manter no mercado, ele precisa buscar se adaptar a essas novas situações. Mas aí você não acha que é meio injusto isso? Você não poder fazer uma propaganda? Qual é a sua visão disso? Porque, assim, se você é empreendedor, você sabe que você precisa divulgar o seu trabalho. Sim, certo? Mas na verdade nós temos meios de fazer isso respeitando o nosso código de ética. A exemplo disso, o Ricardo me contrata, ele tem um serviço bem prestado, eu acredito que provavelmente ele vai falar para outras pessoas do meu trabalho. Boca a boca, tem o boca a boca. O fato de eu falar sobre direito aqui, as pessoas passam a me conhecer por isso. Eu não preciso infringir o meu código de ética para alcançar o resultado que eu almejo. Mas então, você concorda com esse código de ética? Concordo. Enquanto ele estiver eu quero saber. É verdade, eu não vou ir, não posso ir contra. Né? Não. Eu faço parte dessa entidade, né? Então eu preciso respeitar, porque alguma coisa eles fazem pra, enfim, acredito que é pra proteção. Não sei, não é nem como concordar ou discordar. Nós estamos aqui adaptados a isso, digamos. Coloquei nossa ajuda agora. Mas a resposta é: estou adaptada. Sim. E seguindo o que nós temos. Visto que, por exemplo, se a gente tivesse um podcast que a gente não pudesse divulgar, fica meio... Tipo assim, se fosse só depender do boca a boca ali, vamos dizer assim, dos nossos seguidores, seria muito complicado. Eu tô vendo, mas não que eu quero que vocês se rebelem, ou que vocês nada desse tipo. Eu quero entender. Porque, tipo assim,
é um dos poucos negócios que você não pode divulgar. Exatamente. Eu não conheço, acho que outro tipo de negócio. É o único, talvez. É o único, talvez. É o único, talvez. É que você não pode divulgar, você não pode fazer sua propaganda. Acho que o CRM também proíbe algumas questões, mas acho que a divulgação de valores, de preço, por cada caso ser um caso, eles poderem se basear. Exatamente. E o nosso, a divulgação é bem restrita mesmo. Mas a gente tem o nosso cliente, né? É o melhor. É o nosso cartão de visita. Lógico. O nosso cliente é o nosso cartão de visita. Exatamente. Você deu uma deixa que você falou questão digital, que hoje está muito digital. Isso aí, eu acho que nessa pandemia virou muito digital isso. Muitos processos, muitas coisas. No caso, eu falo, é audiência, né? Está sendo online, né? Sim, as audiências. E como que está sendo essa questão para vocês? Porque, eu acho que é complicado. Não dá nem pra gritar com o juiz. Não, a questão não é nem isso. A questão que eu tinha visto um vídeo, talvez vocês devem ter até visto, não é desmerecendo, mas achei engraçado. Tinha um juiz, aí tinha um advogado, sei lá, acho que era de São Paulo, aí tinha um outro que era da Bahia, parece. E ele tava na rede lá. Na rede, cara. Eu vi de um que dormiu durante alguma coisa, não foi? Não, gente, é uma coisa. Gente, vocês olham assim, aí o juiz falou assim. Mas você tá na rede? Eu falei assim, eu tô. Eu tô, já que. Não, já que é um conterrâneo. Era um conterrâneo, ele era nordestino. Eu não lembro se era da Bahia ou se era de alguma coisa assim. Se não for da Bahia, soltou um preconceito. Não é preconceito, eu tô falando isso por causa do sotaque. Sim, entendi. Então, assim, eu cheguei, quando eu olhei aquele, pior que viralizou, deu uma viralizada, cara. Eu olhei e falei assim, meu Deus. Mas eu sabia que tinha essa coisa, porque hoje em dia, por isso que eu tô falando. Tem alguma exigência por ser online? Na verdade, a gente costuma buscar ter o mesmo comportamento de uma audiência presencial, né? Contudo, a audiência telepresencial tem as suas diferenças, né? Eu, particularmente, estou me adaptando a esse novo normal, que são as audiências virtuais, mas eu gosto, de fato, de estar ali na audiência com o advogado da parte adversa na frente, podendo olhar no olho e ser mais incisiva em relação aos direitos do meu cliente, mas a gente consegue trabalhar. Por quê? É importante a gente ter essa abertura para adaptação ao novo, até para atender o nosso cliente. Imaginemos que 2 anos nós ficássemos sem audiências. Como ficaria a tutela do cidadão? É verdade. Né? Porque o tempo, em alguns casos, ele é importantíssimo, a celeridade do processo. Sim. Então a gente precisa respeitar e agradecer ter esses meios para conduzir e dar andamento nos nossos casos. Pelo que você tem visto, você acha que muitos processos vão continuar sendo online? Eu acredito que é uma tendência. Eu não posso dizer que agora, já com o final da pandemia, espero que isso aconteça, Tomara, que nós tenhamos aí muitos e muitos anos de audiências presenciais. Eu acredito que isso tende a acontecer em médio e longo prazo. E acelerar também, né? Exatamente, porque antes da pandemia os processos já eram digitais, né? Nós tivemos a alteração dos processos físicos para o digital. Eu já comecei a advogar com processo digital. Então, isso vem acontecendo, é o que eu disse. A pandemia ela veio acelerar um processo que está acontecendo. O mundo digital, ele está aqui. Tá rápido, né? Ele está próximo, né? Mas não é meio assustador ao mesmo tempo? Tipo assim, você perde o que você falou, de estar ali, o calor do momento. Você talvez não perde o fim, né? Aquela negócio de... É adaptação. A gente busca meios de entender a parte adversa. Nós temos, antes da audiência, Raik, tantos outros procedimentos, né? Tem a inicial, tem a instrução com documentos e não só com testemunha. E o juiz, as partes, os advogados, eles acabam se acostumando com esse novo, né? E é importante ter essa abertura para isso. Porque se a gente for resistente, eu não prejudico somente o meu escritório, prejudico o meu cliente, confiou o caso dele, o conflito dele ao meu escritório. Cara, se um dia eu for julgado, não. Ou eu vou lá no negócio lá e vejo a cara do juiz, eu não vou, não. Porque você vê nos filmes, eu costumava ver nos filmes. Fazer isso. Logo no início da pandemia, os juízes, eles perguntavam se as partes tinham condição de fazer audiência telepresencial. Hoje em dia, já eu não vejo mais essas perguntas. Eu não vejo nos despachos essa pergunta. Ele até fala, olha, busque meio de fazer, enfim, tem um despacho lá que já é de praxe, né? E aí o escritório acaba, quando o cliente não tem meio de fazer isso em casa, ou não tem, é leigo, a gente acaba trazendo ele no
numa sala, em apartado, tendo todos os equipamentos necessários para a condução dos trabalhos. Traduzindo, mais um investimento que vocês tiveram que ter também. Sim, com certeza. Porque sem dúvida. É uma das coisas que, vamos dizer, nós aqui, por exemplo, a gente tem, não é um equipamento de primeira, terceira, de ponta, cara, né? ponta daquela, não, a gente tá começando. Exatamente. E as coisas não são baratas. Não. Sim. E principalmente na pandemia que subiu muito mais tudo as coisas, eletrônico, né? principalmente, né? Então, assim, eu acredito que inclui também já nisso aí também nos valores também. Eu acredito que também na parte de, na hora que você vai conduzir um processo, vamos dizer, quando a pessoa vem te procurar para um serviço, você querendo ou não, você também já inclui uma parte disso também. Hoje em dia no escritório é importante que nós tenhamos um espaço dedicado às audiências, né? Oitiva de testemunhas, porque também, às vezes, a testemunha não tem condição de ter em casa acesso à sala virtual, sala de audiência. Então, a gente tem que ter todo esse traquejo no escritório. Pessoas também cuidando disso, porque o advogado está lá na frente do computador fazendo a audiência. Em outro espaço do escritório, está discorrendo essa questão de testemunhas. Uma sai, outra entra. Então, de fato, isso gerou um custo para o escritório, mas não vejo que tenha sido, no meu caso, no caso do nosso escritório, meu com José, um custo alto. Por quê? O advogado ele já tinha que estar adaptado a isso por conta da mudança do processo físico para o digital. Então, em regra, nós já tínhamos a utilização desses equipamentos. Isso já faz parte do nosso cotidiano. A novidade é o ato em si, a audiência de uma forma virtual. Entendi. E agora, ela deu uma deixa aí, a questão que é essa. Quando você passou no exame, que a gente já... a gente falou muitas coisas e, graças a Deus, tá dando audiência. Né, que a gente fala. Mas, assim, quando você foi lá, prestou o exame, você começou a faculdade, estudou, prestou o exame, e aí você foi fazer sua primeira audiência, seu primeiro cliente. Porque acredito que quando você é estágio, você você não pode advogar, você não pode fazer nada. Geralmente a pessoa faz... como fala? Ata, não é ata que fala. Tem uma carteira de estagiário. Isso. Tem uma que carteira. a pessoa pode acompanhar, alguma coisa assim do tipo, para poder ter o andamento, né? Como foi a sensação de você fazer a primeira? E aí vem a outra pergunta. Ganhou a primeira? Isso. Eu já tava aqui pronto pra perguntar essa. Eu acredito que sim, porque o primeiro processo inexitoso, o primeiro processo que eu não consegui ter êxito, foi depois, eu tinha acho que uns 2, 3 anos que eu estava advogando. E aí, na verdade, eu ganhei ele, porque eu não aceitei o não. E eu entrei com outro processo e nós ganhamos, estamos na fase de execução. A gente não falou quais as áreas que você atua, Isso. né? O escritório em si, nós atuamos em algumas áreas. Nós temos parceiros, né? Então a gente consegue abarcar um número legal de áreas. Mas eu, particularmente, à frente da trabalhista, alguma coisa civil também. O doutor José ele faz direito previdenciário, faz civil também. Temos parceiros fazendo criminal. Então a gente consegue pegar bastante coisa aí. E isso é uma coisa importante. Dizer que eu sei que não pode fazer propaganda, mas eu vou fazer propaganda. Tá no meu canal. Ela nessa... Calma. Né? Meu Deus, Nosso calma. canal. Né? Tá aqui. Calma, não vamos estragar a caética da Loda Sim, meu Deus. Ela teve agora, pelo menos pelo meu conhecimento, ela abriu outro escritório. Sim. Então, isso aí é um empreendedorismo. Por isso que eu perguntei aquela hora, por que não pode divulgar? Sim. Porque você tá abrindo outros... Sim. Pô, deixa eu divulgar, mano. Né? Deixa eu O que eu divulgar. posso dizer, Ricardo, é o seguinte, E por fim a gente cortou ela no trator. eu sinto na veia muito forte esse chamado pro comércio, tá? Então hoje, se você me pergunta como você se identifica, como advogada ou como empreendedora, talvez mais empreendedora do que advogada. Tá? Porque é de fato isso. A gente precisa tá atento mesmo às necessidades do mercado. E eu vejo, como eu disse para você, essa questão do atendimento, é muito importante essa proximidade com o cliente, que ele entenda o processo dele, que ele entenda o andamento processual. Obviamente que algumas coisas fogem ao alcance ter essa compreensão. Sim. Tá gostando do papo, Kaique? Não, é porque... O negócio é dele. É meu, eu não sei o que eu tô pensando. Toda vez é assim. Daqui a pouco, gente, ele ia me perguntar algumas coisas. Ele falou, tem algumas cachorradas aqui. Aí quando começar essa parte, vai dar uma animada, né, Kaique? A questão, eu vou te falar, Olha a zona de conforto, olha a zona de conforto aqui, Não, tá é vendo? verdade, tá vendo? E eu vou te Exatamente. falar, Agora o jogo virou. O jogo virou!
A gente falou, né, do eu falei, não pode deixar isso acontecer, cara. Não pode deixar. Parei, não. Agora administrei de novo. Não dá. Tô tremendo, ela chegou aqui, tremendo. Agora ela tá aqui. Pronto, porque aí eu começou a falar do currículo dela, eu fui ficando assim, no cheio. Meu medo. Então, falei, será que eu preciso ter algum medo de falar alguma coisa e tomar um processo? Será que preciso? É necessário? Tá tudo bem? Então tá bom. Mas tá ok. Tá ótimo. Tá tudo nos strings. Sabe uma das coisas que eu observo muito? É isso. Porque a gente está aqui conversando, né? E muitos advogados, né? Eu conheço bastante. Minha irmã é advogada. Eu não trouxe. Eu trouxe ou trouxe? Eu não sei. Trouxe. Porque ela me corrigiu. Ela me corrigiu. Eu posso, juro por Deus. É minha professora de português, que graças a vocês, né? Vocês têm muita linguagem culta, né? Igual ela falou, né? pode dar aula. Sim. E aí, o que eu faço? Eu falo para... Só engasguei quando falou. O engasgar foi na hora que ele perguntou o que o bacharel pode fazer. Gente, posso ser injusto aqui, até que engasguei, né? Porque tem muitos colegas, pessoas que eu gosto da faculdade, que a gente conviveu 5 anos, que infelizmente não conseguiram aprovação no exame de ordem. Então esse é um ponto, Kaique, pra mim, que é difícil. Então, mas aí pode tentar mais vezes ou não? Pode, é limitado. Até conseguir. É limitado, só não consegue e desiste. Isso. Só não consegue e desiste. Entendi. Aí, é igual eu tava falando, aí eu falei, ela me ajuda muito, eu vou postar alguma coisa, eu chego pra ela assim, Samira, né? Ou Joyce, Samira, depende do momento, eu falo com a apelido dela que ela não gosta. Aí eu chego assim, Samira, o negócio é o seguinte, tá certo isso aqui? Não, né, Ricardo? Olha a conjugação, olha como é que tá. Aí eu vou, tem que ser assim, assim, assim. Eu falei assim, tá. Aí eu vou e posto. Você esqueceu disso? Pelo amor de Deus, ela te cobra bastante. Muito. E ela tá certo, eu agradeço muito. Aí que vem a questão, porque as pessoas assim, mas por que você não trouxe ela que é advogada? Primeiro, acho que é nepotismo, né? Que eles falam, né? Que é... na verdade, você tem liberdade, né? Sim, mas... a família inteira. Sim, mas como que eu queria também ter um assunto difícil, porque assim, o que acontece? É minha irmã. Aí eu ia conversar com ela, eu ia perguntar, eu já sei tudo dela, muita coisa. É só você perguntar outra pessoa. Não fica sendo aquela coisa. O desenvolvimento da prosa, né? Sim, desenvolvimento da prosa. Não fica aquela coisa de irmão. Que aí ela ia brigar comigo, eu ia brigar com ela. No meio do negócio, às vezes brigando, e tem que ligar sua mãe no meio Ricardo, você me pergunta o que o acadêmico pode fazer, o bacharel pode fazer, você me fez engasgar, mas o que é isso, meu irmão? Mas é isso que é importante, tá vendo? A gente sabe o que eu pergunto pra vocês que a gente sabe. Mas muita gente não sabe. Você acha que quem acaba se tornando, quem é bacharel, tipo, se sente menos... Não sei, depende. Tem alguns colegas, colegas de turma, de graduação, que entram na faculdade e já sabem que não vão advogar, não querem advogar. Querem ir para o funcionalismo público ou para uma situação privada, ou querem agregar conhecimento, porque o direito, ele abre muito, assim, o horizonte, né? Então, nós temos pessoas que entram e que não são tendenciosos a ir para a advocacia em si, porque não querem, porque não gostam, enfim, ou porque já tem uma empresa, já estão bem estabelecidos no mercado, já estão satisfeitos. É uma segunda graduação por hobby, enfim, para não parar, para ficar sempre movimentando a cabeça e aprendendo. E alguns, infelizmente, não atuam por conta da ausência da aprovação no exame de ordem. Baseado nisso, você falou que concurso de direito te abre bastante coisa, igual você falou, né? Sim. Foi isso que eu queria tocar lá. Quando você fala assim, sou formado em direito, é um sentimento assim, eu sou foda? Sim. Tipo assim... Sim, não posso negar. Não posso negar. Foda-se esse cara ali. Não, o senso de responsabilidade do advogado, ele precisa ser aguçado, né? A gente lida com conflitos, Kaique. Então, eu posso aprender sem passar por aquilo, você concorda? Entendi. O meu cliente me traz uma demanda em que ele passou por uma situação e eu falo, gente, olha, isso se deu por conta dessa escolha e aí eu poderia cometer esse mesmo erro, mas eu aprendi com o erro dele. Entendi. Então, você tem a possibilidade de aprender com o erro do outro ou até de desenvolver muito essa questão social, né? O olhar humano. Então, o direito, ele é bem gratificante. Uma coisa que Samira fala é isso, ela fala assim, na época, né, meu pai também já teve um processo, ele colocou, né? Ele sempre falava assim,
Não foi processado, não? Não. Deixar claro, vamos frisar que meu pai era autor da ação, porque minha família tá assistindo e depois ele vai falar, mas esse cara, por que você falou isso? Você fala os pontos da família Eu não sei como é. Porque, tá vendo? É bom o advogado que coloca as palavras na nossa boca de acordo com o que tem. Porque tem isso. Eu acredito que na audiência acontece muito disso, né? Porque o pai. Não disso, mas eu tô falando assim. A pessoa não aguenta ficar com a boca calada, a outra desmascarando ela. Falando assim, é mentira, isso, é aquilo, outro. Aí a pessoa que tá processando, tá sendo acusada, não sei como é que fala, fala assim, ele é mentiroso, seu vagabundo, isso e aquilo. E aí que vem o advogado, se contenta, cala-te, né? Você quer que eu te fale uma coisa? Diga. Essa questão do autor, do réu ou do requerente, requerido, isso é muito relativo. Porque o que difere uma situação de outra é quem entra com o processo. Entendi. Quem teve a iniciativa de iniciar a demanda. Poxa, muito o isso, caso né? em si. Então, nem sempre o autor tem a razão. Fique claro. Então, esse é um erro... Não sei, as pessoas acabam olhando muito pra palavra, né? A força da palavra, né? O réu a gente usa mais em processo crime, mas por vezes as pessoas acabam colocando em ações cíveis, trabalhistas, né? Então o réu tá errado, o réu tá sendo processado, tá sendo acusado. Nem sempre. Nós temos muitos casos em que o autor, ele tá se adiantando, se precavendo, mas ele não tá com razão. Tá? E outra coisa, melhor assim a gente concluir essa parte. Quem tem razão nem sempre ganha no processo. É isso que eu ia comentar. Como é que é? Fala aí, não? Nem sempre quem tem a razão é o vencedor do caso. Quem ganha é quem tem o melhor advogado. Sabe o que minha irmã fala? Ela deixa bem claro isso. Olha, palavra desde... Nossa, eu lembro as palavras que ela fala assim, é bem claro. Não tem... nenhum processo é causa ganha. Exatamente. Ela deixa bem claro. Ela fala assim, porque... É 50-50. Isso aí ela pode dizer com propriedade, que é o assunto dela, que ela domina. Ela sempre falava, minha irmã sempre falava, não é porque você tem testemunha, não é porque você tem isso e aquilo. Tem que ver como é que você ou o seu advogado vai conseguir mostrar isso claro para o juiz entender, né? É a que você condução do processo. Mas aí vem uma questão que eu fico naquela, cara. Principalmente na parte criminal. Como que você vai... Gente, oh meu Deus. É isso que eu uma coisa que eu tô pensando. Vai. Deixa eu ver se eu vou pensar agora. Por isso que eu fiquei um tempinho aqui calado tentando entender o que você disse. Eu tô tentando colocar as palavras certas pra eu não ter... Eu tô deixando muito que se for processar, processem ele, gente. Mas eu posso processar, é nóis, viu? Então fica quieto aí. Verdade. Você responde, Kaique, responsabilidade solidária. Solidária, assim, se ele falar, você responde, se você falar, ele responde. Quando tem um crime, Meu Deus. vamos lá, quando tem um crime, e a gente sabe que aquele cara matou. Certo. E ele matou porque quis, né? Sei lá. Matou. Certo. Aí, Acho que é isso mesmo que você vai perguntar que eu tô pensando. procurou advogado. Bom pra caramba lá, sei lá, que tem esse negócio de preços seus aí, que é muito variado, não sei como é que funciona, não sei se tem tabela também, depois você explica. O advogado já vai sabendo que ele é culpado. Em regra, Sim. o advogado precisa ter o primeiro contato. Sim. E o cliente, o bom cliente, ele vai contar tudo pro advogado. O bom cliente. Aí ele foi lá e confessou que ele era culpado. Não, Na verdade, ele é não é confissão, inocente. não é confissão. O fato do cliente falar para o advogado, trazer a verdade dos fatos, não significa que tenha ocorrido uma confissão. Sim. A confissão, ela ocorre nos autos. Ela pode ocorrer em sede inquisitória ou em sede judicial, tá? Rara exceção, vamos pensar que não houve a confissão. É o caso que você está colocando aqui, o caso hipotético, tá, pessoal? É um caso hipotético. Pelo amor de Deus. Fique claro. Então, matou, contou para o advogado que matou. O que vai decidir esse processo? São as provas que o Ministério Público e a investigação, a fase inquisitória, a delegacia de polícia, vai trazer para o processo. Porque no processo crime impera a verdade real. A prova, ela precisa ser muito clara de que houve o cometimento de um crime, uma transgressão criminal, tá? Caso não tenha isso de forma clara no processo, vai imperar o princípio do indúbio pro réu. Então, para ser condenado, primeiro, precisa ter defesa. Ninguém pode ser julgado sem um defensor, sem um advogado defendendo seus interesses. Outra questão, na dúvida, não vai ser condenado, tá? Na dúvida, não vai ter condenação. E quem que vai definir isso? Uma confissão em sede inquisitória, judicial, provas
de que ocorreu o crime, prova da materialidade do crime, prova de autoria, e essas provas elas vão ser trazidas para o processo pela acusação. Quem é a acusação no processo? É o Ministério Público. Então, o Ministério Público, Estado, né, vai trazer as provas do processo para convencer o juízo, a depender do caso, tem o tribunal do júri, convencer o júri de que, na verdade, você cometeu aquele crime. Se não tiver isso de uma forma clara, não tem condenação. Olha como que... Mesmo o advogado sabendo que... É porque o advogado não vai falar que o cliente dele fez aquilo, né? O advogado tá para defender. Advogado, gente... Advogado, tirando rara exceção, quando ele é assistente de acusação, assistente do Ministério Público, ele tá ali para defender o cliente, tá? E o advogado até responde por isso. O advogado não pode... Faz a pergunta que eu tô pensando. Acho que é a mesma coisa aqui. Faz a pergunta lá. Você sabe que ele matou. E mesmo assim ainda, você vai mentir a pessoa lá. Então, mas o advogado não mente. Mentir não. O advogado argumenta. Advogado tem tese defensiva. E a tese defensiva do advogado, ela vai ser feita, confeccionada com base nas provas que o Ministério Público vai trazer para o processo. Posso botar uma saia justa? Diga. Você vai querer... Adoro saia justa. Tá, se os advogados têm uma ética de não fazer uma propaganda, por que você tem um advogado com uma ética de defender um bandido? Então... boa. Vamos lá. Vamos atacar a gente. Que eu acho que muitas pessoas que não estão envolvidas nesse meio jurídico não conseguem entender. Isso. Nós temos uma Constituição Federal. E a nossa Constituição, que é a lei maior do nosso país, ela diz que ninguém pode ser julgado sem defesa. Certo. Tá? Partindo desse pressuposto, ou um advogado particular, um advogado ativo, um defensor público vai ter que promover a defesa do acusado, a defesa do réu, tá? Entendi. E isso, Kaique, é justiça. Entendi. Tá? Quem tem que fazer prova de que aconteceu aquele crime é o Ministério Público. Cabe ao Ministério Público a defesa dos interesses daquela vítima. Tá? E o advogado, ele vai montar uma tese, trabalhar no processo com base nas provas que estão lá postas. Por quê? É o que a lei diz. Então, o advogado, ele trabalha utilizando o instrumento que ele tem, que é a lei. Então, se a lei diz que tem que ter prova e, na dúvida, não pode ser condenado, é isso que tem que acontecer. E tem mais. Nós temos casos de pessoas que cometeram ilícitos, sem dúvida, mas temos inocentes também. Sim, e é por isso que a Constituição diz que todos devem ter acesso à defesa. Mas vocês, advogados... E outra coisa, é importante que vocês que estão assistindo, não misturem essa questão de advogado defender um eventual criminoso, porque são coisas diferentes. Que o advogado vai ser criminoso, né? Nós estudamos para entender da lei, entender do processo e promover a defesa do cidadão. Entendi. E aí, o que ele fez eu não faria, por exemplo, se fez, né? E se fez, ele vai responder por isso. E vai responder como? Com base na legalidade, com base no processo. Me cabe mostrar que houve, que o processo não tem provas suficientes, ou se tem, ele vai ser condenado. E sendo condenado, eu vou buscar... com base na lei, nas lacunas, se houverem, mostrar que ele pode responder por menos tempo. E isso é direito, tá? Isso é direito, isso é judiciário, é o que nós temos. Então, nós usamos as ferramentas que nós temos aqui na nossa legislação e tudo mais. E diga-se de passagem, a prisão, o Estado, quando ele tira a liberdade de alguém que cometeu um ilícito, ele precisa cumprir o papel dele, que é ressocializar. Ninguém é preso para ficar fora da circulação e da proximidade do trabalho, enfim, da família, só por um fetiche. É para ser ressocializado. É isso que diz o nosso ordenamento jurídico. Esse negócio de estado que você falou, existe isso aqui também? Tipo, cada estado tem uma lei diferente ou é tudo uma lei só? Não. A lei, ela vale para todos... Território nacional. Exatamente, território nacional. O que ocorre, por vezes,
cada lugar tem o seu andamento, digamos, alguns mais rápido, outros menos rápido. Por exemplo, Sergipe. Advogar em Sergipe não é igual a advogar em São Paulo. Entendi. Tá? Nós temos uma estrutura diferente aqui no judiciário, né? No estado de São Paulo, exatamente. A lei ela mesma e ela deve sempre imperar. A gente sempre vê nesse negócio de filme, o negócio de a lei do estado de não sei o que é uma coisa, a lei do... Mas, tipo assim, isso em filme, acho que nos Estados Unidos é diferente, a lei é diferente, a forma é diferente. Nos Estados Unidos a divisão é diferente, né? Os estados lá, acho que é distrital, não sei como. Vamos ficar no Brasil, gente, não passa vergonha. Mas eu falo assim, porque assim, como a gente vê muita... Na próxima entrevista com o meu parceiro de jornada, aí você traz o direito americano, porque daí ele vai debater bem com vocês. Ele tá prontíssimo pra isso. Tá ansioso. Agora, em cima disso que você falou, vocês que têm a liberdade de chegar e conduzir com o réu, né? Vamos dizer réu, né? Eu tô certo? Acusado. Acusado. Ele só é réu depois de condenado. Com acusado. É uma coisa, né? É o termo técnico. Com acusado, você chega e fala, ó, você matou, aí vai perguntar, quantos anos que você vai pegar, que eu vou pegar? Vocês já falam assim mesmo ou você fala assim, não, vou esperar primeiro ou você seja, não, você matou o cara? É muito meritíssimo, né? Do juiz, né? Na verdade, porque a gente tem que ser realista, né? A gente tem que ser... É importante ser técnico, né? Especialmente nesses casos que envolvem liberdade. Então, precisa utilizar a técnica processual penal para trazer para o cliente os riscos do processo. E aí nós temos a lei, a base, e temos a lei maior, e tem as qualificadoras, enfim, atenuantes, agravantes. São todas as questões que vão dizer qual pena, em média, ele pode ser condenado, ele pode responder. E depois disso tem recursos, enfim. Aquela conversa que você pode pegar de 4 a 6 anos. Exatamente. E o trabalho até de... Quer confessar para ter ali uma atenuante, alguma coisa nesse sentido, diminuição da pena. Enfim, a vida pregressa. Tem isso, todas as questões técnicas. A delação premiada. Essas coisas, não, sério, essas coisas a gente fica... Delação premiada tá em alta no Brasil, viu? Não, a gente fica assim, conversando, porque assim, vocês são advogados. É curioso, né? É muito. Quando eu falei assim, Kaique, eu falei assim, vamos levar um advogado. Porque o advogado, é foda vocês, são foda. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Quando você se forma, você sente foda? Sim. Ela falou sim. Por que eu tô falando isso? Porque vocês representam uma empresa, vocês representam uma pessoa. Se uma pessoa quer aposentar, vocês vão lá. Se uma pessoa, sei lá, tá com problema, sei lá, no condomínio, né? No síndico lá, sei lá o que vai lá e tem esse problema. Não tem problema, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Alô, síndica. Hoje você não tenha também. Não, por nenhum processo, não. Mas espero que não. Mas assim, depois vem a multinha. Porque fala de multa, amor. Representa multas, e eu sei que vocês também representam multas. Sim, são várias coisas. Tipo assim, outra coisa. Questões financeiras que vocês também fazem, inventários, muitas coisas desse tipo. Então, assim, vocês fazem tudo. Entendeu? É uma profissão que você for olhar, depende de vocês literalmente. Existe alguma coisa, tipo assim, mais... Não é vergonhoso, mas tipo assim, que muitos advogados torcem o nariz pra... Eu não vou fazer isso. Na verdade, Kaique, o que acontece hoje, inclusive, é uma tendência. Os escritórios acabam atuando em determinadas áreas, né? E aí o advogado, ele tem a graduação, ele passa no exame de ordem, ele pode buscar uma especialização. Naquilo que ele quer. Exatamente. O que não impede que você atue em todas as áreas. O advogado, habilitado nos quadros da OAB, ele tem a liberdade de atuação, qualquer área. Entendi. Contudo, você pode direcionar o seu trabalho, né? Se especializar em algum mais que você queira. Exatamente. Entender qual área você sente mais à vontade, ter a maior aptidão, habilidade, e aí você desenvolve isso com a sua clientela. Também é importante até a questão do empreendedorismo, né? Quando a gente abre o escritório de advocacia, por que abrir em tal lugar da cidade? Porque ali está meu público-alvo, tá? Entendi. Então são todas essas questões. Pode falar. Uma pergunta. É que agora ele acordou, gente. Não. É porque assim, o trabalhista, eu sei que se você ganha, o advogado ganha. Sim, na verdade, os processos... Como é que o advogado ganha? Onde é a parte? Porque se perde, ele não ganha? Né? A remuneração do advogado são os honorários advocatícios, né? Nós temos algumas formas de contratação. Nós podemos contratar já de ato um valor X e você vai me pagar conforme nosso combinado aqui, o seu potencial financeiro, a complexidade do caso.
ou nós podemos contratar a de êxito, tá? Em algumas áreas de atuação, por exemplo, a trabalhista, em regra, a contratação é a de êxito, no previdenciário por vezes também, tá? Em outras já é um valor X, e aí você... Exatamente. É assim que funciona a remuneração do advogado. E já dá uma mudada também nessa questão trabalhista agora, né? Pelo menos é o que as pessoas falam. Antigamente, ficava tudo em cima de empresa, né? As pessoas, eu não sei, você pode me dizer isso. A reforma trabalhista, ela veio atenuar, trazer um equilíbrio para a relação patrão-empregado, né? Mas ainda é uma justiça, é uma lei que ela trata o funcionário como suficiente, porque de fato ele é suficiente na relação, né? Não dá pra gente colocar o funcionário exatamente no mesmo olhar do patrão ali, porque é poder aquisitivo e o patrão ele precisa de fato entender que ele tem esse poder econômico, que ele responde por esse risco aí, né? Enfim. E é uma questão muito complicada essa, né? A gente fala. Porque, cara, você vai... Eu vejo, já aconteceu isso, já vi isso. A pessoa trabalhando coloca a empresa no, vamos dizer, no pau, né? Entra como processo trabalhista. Termo técnico do povo. Aí a empresa vai e fala assim, não vou continuar com esse funcionário. Por que eu vou continuar com um funcionário desse? Então, vai dispensa. Sim. Beleza, dispensou. Aí que vem a burocracia, mais ainda parece que a pessoa ficou com mais raiva ainda, foi lá e aí faz de tudo, parece que... Mudou isso agora também, né? Por isso que eu tô falando que deu essa mudança, igual ela falou. Na verdade, acho que tá falando do Instituto da Rescisão Indireta. Isso! Então, eu tô trabalhando na empresa e eu acredito, como funcionário dizendo aqui, né? Enfim, um caso hipotético. Sim. E aí eu acredito que a empresa tá infringindo ou não tá cumprindo alguns deveres intrínsecos do patrão, né? Como é que é? Intrínsecos da relação. Eu não sei o que é isso, não. Então, o patrão tem que pagar o salário. Tá, entendi. Pagar o INSS, as obrigações. fornecer EPIs, Sim. uniforme, se o caso, vale alimentação, vale refeição, enfim. Tá no contrato, né? Tem que recolher o valor fundiário, né? FGTS, enfim, todas essas questões aí. E aí, você, Ricardo, entende que o seu patrão não tá cumprindo um ou mais desses deveres. E você se sente ofendido no seu direito. Então, você pode ingressar com uma rescisão indireta, fazer prova do descumprimento desses direitos, né? Que o patrão deve obrigatoriamente cumprir. E a juíza, representando também o Estado, ela vai dirimir aquela controvérsia. Se ela entende que, de fato, a empresa descumpriu, você, ao final do processo, daria, em tese, uma justa causa na empresa. Dizendo, olha, você não cumpriu os deveres, e aí você tem a rescisão direta, que é como se a empresa estivesse te demitindo e você recebe todos os seus deveres trabalhistas e rescisórios. É o que acontece com o jogador de futebol, então. Quando ele fica mais 3 meses sem entrar em... Eu pensei nisso na minha cabeça, mas você disse. Direito desportivo esse, né? Eu não atuo, então... Não sabemos, não. Mas talvez sim. Sim, é a tem mesma contrato, coisa. né? É um contrato. Tem CLT também, mas tem um contrato que vai regular essa relação entre jogador de futebol e clube. E isso aí que você falou é uma coisa muito interessante. Porque, assim, muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? De... A empresa foi justa causa, né? Igual você explicou. A empresa recebeu a justa causa do funcionário. Foi exatamente. É pouco, na verdade, a gente escuta mais, né? Nas conversas, assim, entre colegas e pessoas leigas. Olha, não falte sem justificativa, não faça isso sem justa causa. Mas o Instituto da Rescisão Direta é justamente isso, é o contrário, né? É o funcionário mostrando que a empresa deixou de cumprir algo que deveria e tendo direito à sua rescisão sem nenhum ônus, digamos. E entrando nesse assunto, cortando o Kaique, que eu sei que ele ia emendar uma coisa aí, relacionado, tem esse negócio também de aquele funcionário ser, como fala? Reintegrado e ser, como fala? Pra sempre, não é pra sempre que eles falam. A estabilidade. Estabilidade. Na verdade, vou te trazer um exemplo, tá? Para que as pessoas entendam o que a gente está falando aqui. Vamos pensar que uma funcionária foi dispensada da empresa sem justa causa, que fique claro, uma dispensa normal, tá? Imotivada. E ela, após a demissão, ela vem fazer um exame de gestacional e ela tem ali um exame dizendo que ela estava grávida à época da demissão. Ela tem direito à reintegração no trabalho. É como se a dispensa não tivesse existido. E se ela não quiser?
Se ela não quiser, na verdade, aí ela não vai nem pedir essa reintegração, né? Entendi, porque a empresa não tem conhecimento. Direito, digamos que não, se ela não quiser o retorno, o reingresso na empresa, não tem muito o que fazer. Ela precisa querer o reingresso, porque eu não posso falar, vou ficar em casa, não quero voltar e quero indenização a título de estabilidade, por exemplo, né? Porque é uma contraprestação. A empresa remunera e eu trabalho, eu presto serviço, tá? Então é isso, não pode desequilibrar essa relação. Daí ficaria muito fácil. Eu fui demitida, estou grávida, não quero voltar, mas eu quero minha estabilidade. A empresa não sabia que você estava grávida também. Então tem que imperar aqui a boa-fé. Tá? A boa-fé entre as partes. Aí tem o outro lado, né? A pessoa é mandada embora. No caso da pandemia agora, nós temos a MP, que aí ela dá para as gestantes, né, o direito, na verdade, de permanecerem em casa, trabalhando ou não, a depender da atividade desenvolvida. Algumas atividades é possível fazer em casa, né? Por exemplo, tem o uso de exatamente. Mas se é chão de fábrica, digamos, é uma atividade operacional que não dá para desenvolver em casa, a empresa precisa remunerar essa funcionária ou fazer uso da suspensão do contrato de trabalho. Que daí vai ter um auxílio, subsídio do governo acerca daquela situação. E gera uma outra estabilidade. E quando você faz a opção da suspensão do contrato, você não pode dispensar por um período parecido com o que você suspendeu o contrato de trabalho. Que é para manutenção do emprego. A medida provisória, ela veio para que os empregos sejam mantidos. Então, gera uma outra estabilidade, que é a sua pergunta. Nós falamos de duas aqui. Mas tem a terceira, eu acredito. Não sei se isso é ainda verdade. Vamos lá. Que é o quê? É quando, por exemplo... Cipeiro. Não, eu já fui. Tem estabilidade. Também, mas a estabilidade que eu tô querendo pré-aposentadoria. Não sei se é também, mas a outra, por exemplo, se a pessoa é, tipo, mandada embora, ela é mandada embora, mas ela viu que foi mandada embora injustamente, por algum preconceito, alguma coisa assim do tipo, sei lá, vamos dizer, a pessoa... todo mundo ficou sabendo que ela tem um tipo de AIDS. Sei lá, não sei. Foi lá e o que acontece? Foi mandada embora. Por causa disso. Ela pode reintegrar? Na verdade, nesses casos, se ela estava num ambiente que era degradativo, uma situação de preconceito, isso ofende a honra, a moral daquele funcionário. Então, nesses casos, a minha orientação é sempre que você busque a indenização pelo assédio moral, pela ofensa sofrida. Porque você voltar para um ambiente que não é saudável, não compensa, né? Então, a gente pode buscar reparação por conta disso. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa também que eu tava a perguntar. Hoje em dia o processo trabalhista ele tá diferente também. Se você acusa a empresa, se você entra com um processo para a empresa e não der certo, você tem que arcar com os custos do processo, não é isso? Na verdade, Kaique, para toda regra tem uma exceção, certo? Neste caso, o que diz a lei é, se você não tem os requisitos para conseguir as benesses da gratuidade processual e sendo sucumbente em parte do pedido, você arcaria em tese com esses honorários sucumbenciais, tá? Então, sempre acontece? Não. Precisa ver se tem acesso à gratuidade processual, se não tem acesso, o valor da condenação e tudo mais. Mas isso inibe, sim, ações trabalhistas de forma aventureira. Porque acontece muito isso aí, né? Acontecia. Hoje tende tá mais... essa reforma trabalhista, ela veio para dirimir isso daí. Entendi. O que tá acontecendo aí? Você sabe, né? Problemas técnicos às vezes acontecem. Oh, meu Deus do céu. Sério? No final dá sempre certo. Sim. No final sempre dá certo. Não, claro. Pode continuar. Então vamos embora, velho. Eu tô perguntando o que tá acontecendo aí. Mas é assim, voltando ao assunto, é que tem uma das coisas que eu pergunto, porque eu já fiquei sabendo desse caso, né, de, tipo assim, integração, né, ao funcionário, e ele tem, tipo, ele não pode ser mandado embora. Aquele que as pessoas sabem, não pode ser mandado embora. Aconteceu isso. Existem casos e casos. Eu vou trazer para vocês algumas das possibilidades de você ter acesso a uma eventual estabilidade, tá? Então, a pré-aposentadoria, algumas convenções coletivas trazem cláusulas que proíbem a empresa de demitir, já faltando um tempo curto para a aposentadoria do funcionário, acidente de trabalho, se você faz acesso à previdência social e fica afastado por um acidente de trabalho, também você tem a estabilidade, tá? De 12 meses, em regra. A licença maternidade, né? A empresa não pode demitir, também é uma estabilidade. Enfim,
cipeiro, tem estabilidade, enfim, são algumas, tá, Ricardo? Na CIPA eu não vou ser mandado embora. São algumas. Agora fica aqui. A gente olha assim que você pode dizer que é propriedade. Hoje, no mercado de trabalho que a gente está ficando, a gente está vendo assim da parte sua, o que dá mais dinheiro que a gente fala, o pessoal fala que é como chamam? O corte de cabeça, que o pessoal fala, eles costumam dizer, né? Não, esse é um termo pejorativo. O pessoal fala, eu falo isso que eu não sei. Eu não sei. Não se ensine o termo técnico, não por façam favor. isso. Que bom que o Ricardo trouxe, que a gente já aprende a não usar esse termo. Com certeza. Porque é extremamente pejorativo e ofensivo, né? Como eu disse, os colegas, nós como advogados, nós temos a liberdade de escolher a área de atuação. Ou atuar em todas, tá? Eu, particularmente, não faço muito criminal, faço alguma coisa para a Defensoria Pública, porque eu sou inscrita, participo do convênio da Defensoria Pública com o Estado de São Paulo, mas, casos particulares, a gente faz a opção de não fazer, mas é uma opção pessoal, né? E eu respeito os meus colegas que atuam na área criminal, tá? Então, assim, veja bem, a gente respeita a escolha das pessoas, tá? Certo. E não entendo que o advogado que faz criminal mereça receber esse termo pejorativo. Então, não pode se falar advogado, como é que é? Porta de cadeia. Porta de cadeia. Não, eu falo porque a gente... advogado criminalista. Criminalista. Isso é importante, porque assim... eu acredito que vocês têm uma tabela, provavelmente vocês têm uma tabela. Nós temos a tabela da OAB dos honorários. E é engraçado, cara, que parece que quando o cara defende alguém famoso, parece que aquele valor daquela pessoa triplica. Na verdade, Por que Ricardo, isso acontece? a nossa tabela, ela traz valores mínimos de contratação. Que é o mínimo que você pode cobrar. Exatamente. Entendi. Então, ela vai trazer ali os valores mínimos e você tem a liberdade de pactuar com o seu cliente com base no seu conhecimento, no tempo de estrada de atuação que o advogado tem, na complexidade do caso e também no potencial financeiro do seu cliente. São alguns critérios que a gente costuma utilizar para precificar os nossos honorários. Contudo, nós temos a tabela de OAB que diz os valores mínimos de contratação. Mínimo e máximo ou só mínimo? Só mínimo. Máximo não tem máximo. Entendi. Fica a critério do advogado e do conhecimento do colega. Entendi. Então tá, a gente já conversou muito assunto aqui sobre essa parte de direito, né? Então vamos falar um pouco que é um assunto que acho que está no auge agora também, é sobre empreendedorismo. Que é o que estamos fazendo. Sim, você tá doido. Somos empreendedores agora. Nato. Bolsa de Valores. Bolsa de Valores foi no outro. É verdade. Né? Eu trabalho em 3 empregos. Certo. Você trabalha em 1. Tá parecendo o pai do Cris já, né? Eu já falo isso. Meu marido é 2, né? 2, verdade. Né? A Laudeci é uma empreendedora nata, né? E ela gosta de falar muito disso, porque a gente vê no Instagram dela e ela deixa bem ênfase isso mesmo, né? Mas isso foi um feeling seu ou você que estudou pra, tipo... Não, né? Acho que sim. Estuda. Porque não você adquire isso, mas assim, foi um feeling seu, foi uma tacada que você falou assim, pô, preciso fazer isso pra eu fidelizar meus clientes aqui, ou você... Sei lá, como que você acha que você chegou nesse ponto? Na verdade, eu posso dizer que a minha trajetória, desde os 14 anos lá no Camp, até agora, me trouxeram para isso. É uma sensibilidade de perceber a necessidade, de fato, de você olhar para o seu negócio como de fato é uma empresa, né? E aí não dá para você condicionar somente a habilidade técnica para o desenvolvimento do seu negócio. Precisa ter outras habilidades, né? E aí a gente tenta ir aprimorando essas outras habilidades de forma que a gente tenha resultados a contento do que a gente está fazendo ali, do nosso esforço. Você coloca uma força e você consegue basear o resultado que você pode alcançar. Então eu vejo que o empreender na advocacia é tão importante quanto você saber desenvolver uma peça processual. É tão importante quanto você saber levar o seu cliente de uma forma tranquila para uma audiência, né? Trazer informação de valor para o seu cliente para que ele se sinta respaldado numa audiência. É bem isso para mim. Por isso que eu disse para vocês numa pergunta passada, de que hoje, se eu for me olhar como empreendedora e como advogada, talvez eu veja mais a empreendedora, mais a comerciante do que a advogada.
É uma habilidade que eu tenho desenvolvido e que eu percebo que tem muito a possibilidade de fazer a diferença no meu negócio. E eu penso que isso serve para todas as atividades, independente do que vocês façam. Se aqui no Pode Prosear, vocês estão empreendendo hoje, né? Quando vocês saem do ramo de vocês, originário, para estarem falando comigo sobre assuntos diversos e com outros convidados que eu vi já os outros vídeos, inclusive, pessoal, para quem não assistiu ainda os vídeos do Ricardo, do Kaique, no Pode Prosear, eu faço a indicação que vocês voltem nos vídeos anteriores, assistam esses vídeos, porque é de fato isso, é você acreditar em alguma coisa, acreditar nessa sua habilidade da comunicação e levar isso para outras pessoas, levar informação de valor, informação que vocês não conhecem, mas que vocês estão aqui buscando fazer questionamentos pertinentes, oportunos, para que as pessoas lá em casa tenham entretenimento, porque eles são alegria em pessoa, e informação de valor. O empreender é isso, Kaique. A gente aprender também, né? A gente vai até aprendendo com esses vídeos. Cara, né? Eu posso dizer com propriedade, assim, o podcast que a gente está fazendo, que é esta bate-papo gostoso, né? Essa prosa que eu costumo dizer, né? Que sempre eu deixo lá a prosa da semana, não é brincadeira, não. Quando a gente fala assim, a gente está aqui hoje para conversar com a pessoa, isso e aquilo, é porque a gente quer conhecer e a gente adquire conhecimento. Já diz aquele ditado, a sabedoria ninguém tira de você. Sim. Você adquire ela, você não compra ela. Né? Mas assim, uma das coisas que eu deixo bem claro também, e a Laudeci pode dizer com propriedade, que o advogado, né, ele é autônomo. Né? Então, melhor do que pessoa autônoma, ela tem que empreender, ela tem que fazer acontecer. Exatamente. Porque se ela não fazer acontecer, o leva-pão dela não vai ter. Exatamente. Qualquer pessoa que está começando a empreender, abre o seu próprio negócio, alguma coisa tipo, tem que ser assim. Sim. E tem que ter aquela coisa. Juntar o último ao agradável. O carisma, o você tete a tete, igual você fala. Prova disso é eu lá no aplicativo. Sabe o que eu faço? Eu sempre, igual eu falo, eu trabalho na indústria farmacêutica, faço os aplicativos também, nos dias que eu tô de folga e tal, e tem um podcast. Eu sempre jogo essa lá. Eu falo mesmo com os passageiros. Porque divulgação. Eu falo que isso é muito importante. A Laudeci tá de prova disso. Ela divulga bastante lá no Instagram dela. Isso é muito importante. Isso é importante para nós. Sim. Né? É uma pessoa que a gente tem que olhar e seguir. E o principal de tudo, gente, dar força para aquele empreendedor que está começando. Exatamente. Mas em cima disso tem um outro problema. Que às vezes as pessoas comentam e é pura verdade. Tem que dar força para aquele mercadinho que está ali começando. Mas você vai lá, o mercadinho é 3 vezes mais caro que aquela empresa grande. Aí você fala assim, meu Deus, só tem isso. Como funciona essa situação? É difícil. Muito difícil. Aí entra no que você falou do diferencial. Exatamente, o atendimento, um atendimento mais personalizado, né? Eu tenho um exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma atividade muito diferente da minha. Eu compro alguns docinhos com uma loja aqui de Salto. E eles mandam a embalagem toda bem cuidada, mandam uma frase, escrevem o meu nome. Isso é diferencial, porque eu entendo que essas pessoas me conhecem. Né? Elas me tratam com carinho, elas me tratam com respeito. Quando você diz que conversa com as pessoas que te contratam no aplicativo, né, de transporte, você está ali falando do seu trabalho aqui, na internet, no digital, e levando para elas informação, fazendo com que essa jornada de viagens, trajeto, ele seja interessante, que não seja aquela coisa monótona, né? Então eles vão lembrar, olha, aquele motorista, e vão até dar nota para você lá, e isso vai te ajudar, né? Para ter outras corridas, enfim. Então é isso, é tratar cada cliente como deve ser tratado. E isso que é engraçado, você falou isso sobre a conversa, né? Eu tenho muito disso. Eu falo que aconteceu uma vez comigo uma coisa muito chata comigo, bem no passado. Eu estava no shopping, eu trabalho em outra empresa, sempre a gente almoçava, né, lá, e depois na hora do intervalo a gente ia lá no shopping. O que acontecia? Eu lembro que eu namorei aquele tênis, cara, tinha na loja lá no tênis, eu namorei aquele tênis durante um mês. E aquela loja, eu falei assim, no dia do meu pagamento, eu vou comprar. Na hora do meu intervalo. Cara, cheguei lá, o que aconteceu? A questão do atendimento que você falou. A mulher olhou de cabo a rabo, juro, gente, de cabo a rabo, e falou assim, perguntei, moça, qual é o preço daquele tênis? Eu já sabia o preço. A gente já tá namorando ele. Moça, você não tem condição de comprar, não. Quando ela falou que você não tem condição de comprar, aquilo ali eu falei assim,
Não é FTP, né? Pi. Aí eu falei assim, como é que é? Moço, não tem, mas eu não perguntei se eu tenho condição ou não. Eu fiz questão de comprar na loja do lado, não comprei lá, questão do atendimento, e fiz questão ainda de falar com o chefe dela. Fiz questão, porque isso é desvalorizar a sua pessoa, né? E o principal de quem paga o salário da pessoa é a gente. É o cliente. É o cliente. Se você não traz o tete-a-tete, conquista o cliente, ele vai lutar mais. É por isso que hoje todo o serviço que se tem diferenciado daquilo que é do mesmo, conquista as pessoas. Porque hoje tem, não desvalor, mas hoje tem muito do mesmo. Ou muito daquele, às vezes, até ruinzinho. Ou se a gente, não vamos nem julgar pra baixo, mas tem muito do mesmo. Quando você vê algum atendimento diferenciado, além daquele mesmo, é onde conquista a pessoa. Então, as pessoas vão aonde for, percorre o caminho que for pra poder ter aquele atendimento, ou ter aquele negócio. E é o que eu falei, tava falando nos bastidores pra você. Eu tenho um advogado, tenho um processo que eu não sei aonde tá, né? Sei que pé que tá e já tem muitos anos e eu nem tenho notícias do negócio. Então, assim, já a LADC prefere fidelizar os clientes dela e falar, e ter uma fidelidade, ter uma proximidade com o cliente que faz um diferencial muito grande, né, não? Exatamente, são coisas que estão ao nosso alcance, né? Não custa muito você dedicar alguns minutos a mais no seu atendimento, você entender qual é a necessidade daquele cliente, que nem sempre é só jurídica, né? Às vezes o cliente tem uma demanda maior, que extrapola a questão jurídica. Então, ser aquela escuta ativa, para de fato você colaborar com a solução integral daquele litígio, daquela situação. Porque eu costumo dizer também bastante, isso está em voga, que bom que está, que é a questão da conciliação, do consenso. Então, o advogado ele precisa trazer essa realidade para o cliente dele, trazer essa possibilidade, né? Porque o juiz ele pode decidir por você, mas será que o juiz vai conseguir decidir como você decidiria? Como as partes conseguem, né, o advogado consegue promover a solução entre as partes. E se ambos os advogados tiverem esse olhar, tiverem essa vertente de atuação, a gente traz solução com valor para os nossos clientes, né? E a gente encurta o caminho, sabe? Encurta o caminho e é isso que a gente precisa, eu acho que sempre tá vendendo e oferecendo para os nossos clientes, porque eles buscam solução. Isso que faz até a parte da rede social. Né? Exatamente, exatamente. Eu ia falar também agora, o Ricardo bem disse que eu tenho falado sobre isso no meu Instagram. E é de fato isso, eu escolhi falar no meu Instagram sobre o empreender na advocacia. Então, eu não falo de uma área específica do direito, né? Nem é isso que eu quero levar para as pessoas lá. Eu quero levar alguma coisa que de fato faz parte do meu dia a dia, que faz parte do meu cotidiano, para que elas vejam verdade naquilo que eu estou dizendo, porque é isso que eu faço todos os dias. Fiz há 3 anos atrás, quando fiz a opção de estar à frente do meu próprio negócio e pagar todos os preços disso, que vocês sabem, né, que não é fácil, não é um caminho de flores, tem flores e espinhos, mas a gente está ali disposto a fazer esse caminho com muita responsabilidade, e é isso que eu quero falar para as pessoas, porque em que pese as dificuldades, é possível, desde que você tenha muito claro o seu propósito e alinhado os seus objetivos a pessoas que possam estar ali do seu lado, né? No meu caso, eu escolhi fazer essa jornada com um parceiro, que é o José Pascoal, em breve estará aqui com vocês também falando. Com certeza ele vai estar aqui. Tá enrolado. Ele tá enrolado. Porque já vai pegar ele pelas pernas também. E aí isso me ajuda. Algumas pessoas, elas são tendenciosas a empreender de uma forma individual, sozinha, não tem problema nenhum. O meu formato, o formato que me faz bem hoje é esse, com essa parceria, e a gente vai fomentando o mercado que a gente quer, de fato, atuar, unindo esse propósito, alinhando os propósitos, unindo força, então um complementando o outro, porque são habilidades diferentes que a gente consegue somar e entregar melhores resultados para os nossos clientes, né? E a gente também está fazendo isso na rede social, como você disse, nós temos lá o Instagram, que eu falo sobre empreender na advocacia, que serve para várias áreas, não só para o advogado, não só para o acadêmico do direito. Eu já recebi mensagem de outros seguidores, de outros segmentos, e o meu parceiro José, ele já escolheu falar sobre um ramo do direito, que é o processo civil, e ele tá lá com o CPC, com o JP, também no Instagram, com informação de valor sobre o direito processual civil, de uma forma simplificada, estratégica, e vejam, olha, pelos nossos
nossas redes sociais, vocês conseguem perceber a diferença de visão de um para o outro. E é isso, de fato, que faz sentido, né? Quando você escolhe um parceiro, é importante que você escolha alguém diferente de você, para que vocês possam complementar. E nos bastidores, pessoal, vou até expor aqui... É verdade. O Ricardo e o Kaique, eles estavam dizendo isso. O Ricardo já tem uma postura mais emocional e sonhadora, e de acreditar e de colocar todo o sangue dele. O Kaique já vem com racionalidade, com um olhar mais técnico. E isso, com certeza, vai dar certo. Por quê? Quando a gente une habilidades, une talentos, o resultado é isso aqui. Uma entrevista maravilhosa, outras entrevistas... A tampa da minha panela. Exatamente. Então eu desejo a vocês muita sorte nessa empreitada que é empreender no mundo digital, que vocês possam... Nada é, Ricardo. Nada é fácil. Nada é fácil. Pouco, Se né? é fácil, você precisa olhar o que está acontecendo, porque alguma coisa está errada. A gente precisa valorizar o que é difícil. Né? Porque é isso que a gente vai falar, nossa, olha, eu me esforcei, eu fiz esse caminho, e até você vai conseguir, com essa sua história, motivar outras pessoas a fazerem, a não desistirem desses objetivos, né? Então, eu desejo a vocês uma caminhada repleta de sucesso. Estarei aqui se vocês assim permitirem. Me sinto muito honrada em estar com vocês hoje, tá? Muito obrigada pelo convite. Uma honra conhecê-lo, Kaique. Obrigado. Não conhecia. Verdade. E vamos prosear muito aí nesse Brasilzão todo. Sim, sim. Então, como que a gente já tá meio que finalizando, né? Então você viu que você gosta de finalizar com aquela pergunta, né? Com uma frase... Calma. Tem o principal. Tem o principal, calma que eu... A gente teve umas perguntas, mas teve uma pergunta em si que eu vou fazer porque ele chamou muita atenção. Muita atenção. E assim, como que o nosso papo tá muito bom, mas a gente fala que o tempo nosso é muito corrido, né? Tanto para você, tanto para mim, tanto para todo mundo. Vou fazer essa pergunta, que assim, é uma pergunta bem, vamos dizer assim... elaborada, bem elaborada demais. Foi muito elaborada. Manda. Eu vou mandar pra você, porque assim, aqui é pra isso, né? Sim, claro, a gente mata no peito. Vamos lá. Quem é o seguidor? É o Rick.Santana01. Obrigada, Rick, pela pergunta. Exatamente. Boa noite. Equipe... Rick, qual o horário da pergunta? Eu nem volta, né? 18 horas atrás. Então, deve ter sido essa noite. Vamos lá. Boa noite. Equipe Pode Prosear, tudo bem com vocês? Bom demais da conta, gente. Melhor que você aqui, Rick. Exatamente. Vamos lá. Gostaria de saber se com essa lei Maria da Penha a voz das mulheres se sobressai sobre os homens e como funciona se por um acaso uma mulher querer me prejudicar fazendo uma acusação falsa, tipo agressão, assédio, como seria o procedimento relacionado aos temas acima. Um exemplo, que eu acredito que seja. Ele saiu com uma balada, né? Saiu com uma balada, foi lá, os dois se conheceram, tal, dormiram junto, foi para um motel lá. Dando exemplo, tô dando um exemplo. É uma coisa. Foi lá e a mulher, ele me abusou. Uma das últimas perguntas dele. A primeira é da Maria da Penha, né? A primeira é da Maria da Penha. Na verdade, Rick, eu entendo que a Lei Maria da Penha, ela é oportuna, ela é necessária. Nós vivemos num país onde impera a cultura do machismo. Então é importante que tenhamos legislação para proteger essas pessoas mulheres, né, como eu, que eu não estou no estado de vulnerabilidade, meu marido é super tranquilo, mas eu sei que outras mulheres passam por situações difíceis, deploráveis, e nada mais justo que uma lei que venha proteger, tutelar o interesse dessas mulheres, tá? Então, a Lei Maria da Penha não se sobressai aos homens, porque nós não temos uma cultura onde as mulheres praticam atos de violência psicológica, matrimonial, sexual, física contra os homens. Isso acontece, mas de uma forma... com menor número, digamos, ou quase que não acontece, tá? Então é necessária essa lei, ela precisa existir. A outra pergunta é, estou numa situação com alguém e ela me acusa de alguma coisa. O direito está aí para isso. Ela vai ter que provar se de fato isso aconteceu e cabe a você também buscar um respaldo jurídico para que você faça a sua defesa, se o caso. Em que pese nós sabermos que a palavra da vítima, ela vai ter o poder que precisa ter. É importante que nós respeitemos a Lei Maria da Penha,
os direitos das mulheres e toda essa situação trazida por essa cultura pesada, retrógrada, e que a gente precisa estar aqui ainda falando sobre isso e falando sempre e reiterando a necessidade de protegermos os anseios das mulheres, porque hoje eu consigo estar aqui com 2 homens falando sobre isso, sobre outros temas. Nem sempre isso foi possível. E eu preciso lembrar dessas mulheres que estiveram lá atrás, abrindo essas trincheiras, para que eu estivesse aqui hoje como profissional, tendo voz para falar com você e com todos os outros seguidores. Então a Lei Maria da Penha, ela é necessária, Kaique. Kaique não, Rick. Kaique é você. E que é um exemplo também, é o próprio... que tá acontecendo no Paquistão, né? Agora as mulheres estão muito preocupadas com isso, no Afeganistão, né? Estão muito preocupadas com isso, porque o jeito que o Talibã é uma doutrina muito antiga, né? Então as mulheres praticamente não têm direito nenhum lá, né? É uma outra questão cultural, Kaique, que assola o mundo, né? Em alguns países, infelizmente, isso acontece em maior número, né? Se repete muito. Em outros menos, felizmente. Mas ainda tem muito a ser feito. E a gente precisa dar voz a essa causa. Obrigado pela pergunta, por ter replicado a pergunta do Rick. E eu vou colocar em cima disso ainda, porque assim, é uma dúvida que eu tenho, cara. Isso é uma dúvida muito crucial. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres. 15 anos, inclusive, 15 ela anos fez. já, que bênção, né? Quando a mulher espanca o homem, você pode buscar seu mas como é a lei Nós que temos entra? o Código Penal, que ele fala sobre lesão corporal, sobre lesão patrimonial, sobre ofensa. Se eu começar a aparecer roxa, já sei onde vou aparecer. Você pode fazer jus à utilização do Código Penal, que com certeza ele vai te proteger dentro do que você foi ofendido no seu direito, na sua integridade física, moral, enfim. Pelo que eu entendo um Código pouquinho Civil que também, né? não sei se eu falar, se eu tiver errado, você me fala, mas assim... Com certeza eu falo se estiver errado. Isso, por favor. Mas eu acho que a Lei Maria da Penha só veio para reforçar o que é o Código Penal para as mulheres. Porque assim, quando é para os homens, vamos dizer assim, aí o Código Penal ele é mais válido. E parece que para a mulher não tinha. Então foi necessário criar essa lei para que desse mais voz às mulheres, é isso? Proteção, Kaique. Exatamente. Proteção às mulheres, tá? Eu não sei, mas eu acredito que todos aqui, inclusive os bastidores, o Douglas, o meu parceiro José, que tá aqui me dando força, dedicando esse sábado a estar aqui, né? Isso é parceria. Todos aqui provavelmente já presenciaram ou tiveram acesso à informação de uma parente, uma amiga, uma colega que teve os seus direitos violentados por um homem, assim, por conta da condição de mulher, por conta de serem mulheres. Esse foi o fato ensejador dessa violência. E isso precisa, de fato, ser cuidado, sabe? O nosso legislador, ao instituir a Lei Maria da Penha, ele tentou trazer essa proteção que a gente até entende que veio tarde, né? Tem 15 anos de Lei Maria da Penha. Há quanto tempo que nós sabemos das mazelas sofridas por mulheres? Pelo fato de serem mulheres, né? Nós temos várias questões. Agora, com a pandemia, o número de violência praticada contra a mulher aumentou muito, porque elas estão trancadas em casa com seus agressores. Então isso, infelizmente, acontece em grande número. Mulheres perdem a vida todos os dias por conta disso. Mulheres são assediadas no ambiente de trabalho. Você, que é homem, Kaique, você consegue imaginar você saindo de casa para buscar o seu sustento da sua família e você chegar no seu ambiente de trabalho e ser assediado? Te colocarem um apelido porque a sua bunda é grande? É isso que acontece com as mulheres. O tempo todo. E a gente precisa trabalhar isso. E nós precisamos que vocês, homens, que conhecem e sabem da necessidade, estarem falando sobre isso. Exato. Propaguem isso. Falem para os seus colegas, olha, essa postura não tá legal, não tá bacana, vamos tentar melhorar? Sabe? É isso que a gente precisa fazer. Não é só dizer, olha, é interessante, tem que ter. É trabalhar em cima disso de forma efetiva. Tem que fazer acontecer. Exatamente. Exatamente. Não seja só aquela pessoa que fica ali na passividade. Trabalhem em prol disso. Usem esse espaço que vocês têm aqui para propagar informação como essa de valor. Inclusive, nós estamos no mês de agosto, que é o Agosto Lilás, que é o mês que a gente fala muito sobre a questão da violência contra a mulher, da violência doméstica, tá? Então é bem oportuno a gente encerrar essa entrevista com esse tema. Igual eu costumo dizer, eu deixo sempre
livre, e eu costumo dizer, não, eu peço sempre pro convidado, por mais que a gente falou toda essa coisa, essa prosa gostosa, né? Porque aqui a gente sabe que aqui é onde a prosa nunca acaba. Né? Eu sempre falo isso, eu sempre deixo bem claro. Mas eu sempre peço pro nosso convidado deixar uma frase que te marcou, uma lembrança, alguma coisa que você carrega, algum tema, né? Que você, um mantra, né? Que a gente fala, carrega para você, para sua vida. Que você deixa pra gente e para todos os nossos seguidores, nossos ouvintes, nosso tudo que tiver indo, né? Você já até sabe a frase que eu vou usar aqui. É uma frase que eu falo, que eu repiso. E todo o tempo, e essa semana foi uma semana de bastante reflexão acerca dessa nossa caminhada empreendedora, dos nossos projetos de vida, dos nossos anseios, né? Que nós somos vocês, tá? Nós passamos pelas mesmas situações, temos as mesmas necessidades, projetos e dificuldades. Então é importante que você seja persistente em relação aos seus objetivos, em relação aos seus sonhos. Não deixe de se mostrar, não deixe de colocar a sua cara no sol e ir em busca daquilo que você acredita. É importante acreditar em si, é importante ser força e ser potência o tempo todo. E se tiver alguém do seu lado que você possa agregar isso, unir forças, não tema. Porque quando você entrega o seu melhor, o melhor volta para você. Essa é a máxima dessa tarde. Olha, maravilha. Que motivação. A gente sai daqui com aquele gostinho de quero mais. Né? Vamos prosear mais. A gente fala assim que foi só o começo. Porque você pode ter certeza que o assunto a gente tem muita gente gostaria demais de poder trazer mais assunto, ter mais tempo, mas o tempo da gente é muito curto, né? Mas eu quero agradecer imensamente a presença sua, Laudeci. Eu que agradeço. Porque pra gente foi um aprendizado, viu? Não só pra mim, eu acredito pra todos que estavam aqui, para as pessoas que estão ouvindo, porque não é só falar sobre isso. Tem que saber falar. Isso é muito difícil. Né? Então, assim, parabéns, muito obrigado novamente. E você pode ter certeza. A gente vai querer o bis, né? A gente vai querer que você volte aqui. Mas a gente vai querer também que vem com a dupla, né? Vem os dois, que aí a gente vai comer. Eu tenho medo. Sabe por que eu tenho medo? Porque a gente tá 2 contra 1. Aí chega até a ser um pouco meio que contraditório, né? Mas ela engoliu a gente, literalmente, né? Mas botou no chinelo. Colocou a gente no chinelo. Tá maravilhoso. Laudeci, obrigado mesmo de coração. Um prazer enorme. Como a gente falou, você falou, eu não me conhecia, eu também não te conhecia, mas é uma lição de vida top, dizeres assim incríveis para levar pro resto da vida. Os bastidores também foi maravilhoso e vai ser ainda, que ela já disse que vai dar umas dicas boas aí pra gente aí. Mas brigadão mesmo, viu? Se vocês me derem só um minutinho, eu quero reiterar o agradecimento aos nossos bastidores aqui, a Joyce, esposa do Paulo, que nos recebeu muito bem, que preparou essa mesa maravilhosa pra gente, com muito carinho. Ter essa parceria, agradecer é importante, a gente precisa fortalecer os nossos laços, nossos vínculos, sozinho a gente não faz nada, né? É verdade. Então tem pessoas aqui atrás, agradecer o Douglas, tá cuidando da parte técnica, fazendo o que vocês tenham um bom som, um bom áudio, luz, então preparando para que a gente esteja aqui à frente falando com vocês. É importante ratificar esse agradecimento ao Douglas e, por óbvio, né, e por último e não menos importante, agradecer o Dr. José Pascoal, meu parceiro, que está aqui comigo, também nos bastidores, me dando força, sendo presente em todos os momentos. E por último não foi o José então não foi você por último vai ser o Ricardo e o Kaique. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui para vocês sempre que vocês precisarem. Obrigadão. Muito sucesso para todos nós. E os parceiros, né? Nossa, biscoito de Minas. Olha, eu comi esse doce aqui, tá uma delícia, gente. Comprem. Eu não sei se eles vão marcar demais. Depois arroba, o telefone, alguma coisa, mas é uma delícia. Exatamente. Comprem, comam. E eu quero na próxima oportunidade, ter o doce da Paula. Pra gente também provar, né, Paula? Obrigada pelo patrocínio. Isso mesmo, gente. Maravilhoso. E, gente, obrigado. Só lembrando que é o seguinte, pra gente ter vocês, a gente precisa, pra gente continuar gerando conteúdo, a gente precisa que vocês se inscrevam lá no nosso canal. Isso é muito importante. Ativa as notificações, ativa lá o sininho, porque, gente, isso a gente não tá pedindo. Compartilha pros amigos. Só pra isso, não. A gente, pra poder continuar. Exatamente. Tudo recomendando vocês. Pra dar força pra gente. Isso, então, ativa lá, segue a gente no Instagram, segue eu e o Kaique também, é muito importante, tá? O Instagram da Lau também vai estar aí, né? Então segue a gente. Segue ela também, precisando. Então, gente, brigadão, tamo junto e até a próxima. Valeu, gente.